Vamos falar de um tema que está bem atual. Aí na sua casa, você que está nos ouvindo agora, tem alguém com aquela chamada virose? Aquela gripe mais acentuada? Ou de repente já teve, ou você mesmo? Bom, a gente vai falar sobre esse assunto com o médico Jean Rafael, muito conhecido aqui da nossa região, várias entrevistas aqui no Comando 91. Doutor Jean Rafael, inicialmente, muito bom dia, obrigado por nos receber mais uma vez aqui, e desta vez o assunto, virose. Aí vem mudança climática, vem uma pós-pandemia e muita gente é gripada, muita gente com a garganta arranhando, né? Aquela situação toda. A que pode ser atribuído todo esse surto, digamos assim, de virose ultimamente aqui em Arapiraca e outras cidades da região? Claudinho, muito bom dia a todos vocês. E uma das coisas, chefes, que a gente vem conversando muito, né? Que esses períodos a gente sabe que tem essas mudanças climáticas. E a gente passou por um período de chuva muito intenso. E uma das coisas muito interessantes que aconteceram na maioria das casas, né? Foi a acumulação, né, das paredes, a umidade, e aí veio a questão do mofo, e aí vieram outras situações, né, que aí, por exemplo, as crianças elas voltam, né, para o ambiente escolar, e aí acabam mais uma vez compartilhando, né, de forma mais intensa esses vírus, e os fatores que eu digo que são aqueles fatores intrínsecos do ser humano, né, que aí o meio interno do indivíduo que às vezes não está bem. E aí a gente precisa levar em consideração como é que está a alimentação dessas pessoas, né? Se ela já tem rinite e às vezes ela não trata, a questão do sono. Então tudo isso aí faz com que o organismo, a longo prazo, o seu sistema imune começa a abrir campo também, né? Para que esses vírus possam estar aí atuando. Então veja que são multicausas que podem fazer com que isso possa, né, dar uma alavancada no número de casos aí. Em resumo, não se pode restringir a mudança climática ou mesmo a questão dos vírus. Tem que ver também como está o organismo da pessoa, excesso de estresse, aquela situação da alimentação inadequada, doenças pré-existentes, enfim, é um conjunto de fatores, é isso? Isso mesmo, a gente sabe que é um conjunto de fatores que a gente tem que estar atento. É óbvio que ter os cuidados naturais em casa, a gente sempre fala isso, tem uma esposa, né, que é pediatra e sempre recomenda isso para as crianças, né? Como é que está o ambiente em casa, né? Às vezes precisa passar pano, porque às vezes acumula poeira, né? Às vezes você precisa arejar o quarto, né? Porque senão esse mofo ele vai ficando lá e aquilo ali vai fazendo com que a criança que já tem uma predisposição à alergia, ela vai tendo mais aquilo ali. E esses fatores endógenos da pessoa, né? Que se a gente não se cuida, né? Nesse sentido, a gente vem trabalhando isso há 5 anos falando, né? Que o estresse crônico a longo prazo, ele começa a afetar também o nosso sistema imune. E aí a gente precisa utilizar formas para que a gente possa manter o nosso organismo, né, lá em cima. E aí vale essas recomendações, né? Prática de atividade física regular, né? Ajuda bastante. A questão de trabalhos respiratórios, né? Fazer práticas respiratórias ajuda também. A questão do sono, né? O brasileiro vem dormindo, né, de uma forma hoje totalmente muito menos do que se dormia antes, com problema de estar acordando, né, o tempo todo por conta das preocupações. E aí vale também essa questão que a gente falava da alimentação, né? Que aí tem alimentos também que podem provocar e desencadear mais alergias, e também tem alimentos que são protetores, né? Então é um conjunto de fatores que a gente tem que estar atuando. Uma outra situação, até para a gente fechar aqui a entrevista, que é uma pergunta que é muito comum nesse período. Com essa mudança climática, saímos de um período intenso de chuvas para agora um período de sol, quer dizer, a temperatura ela eleva, então se torna, digamos assim, por esse fator já comum, esse surto, eu não diria se é bem um surto, mas essa frequência maior dessas gripes se torna também, independente da questão do organismo, se torna de certa forma comum? Por conta da proliferação, né? Que aí você acaba... No inverno você acaba indo mais para dentro e compartilhando mais, né? Como nas escolas, né? Nesse período, não é uma coisa que a gente atribua exclusivamente ao clima, né? Porque a pessoa estava ali e aí mudou o clima, a gente não, mas às vezes você já vinha com essas predisposições aí, né? E acaba não percebendo. A gente sabe que essas mudanças fazem com que haja proliferações virais que facilitam o processo, mas não devemos atribuir somente a isso, né? Tem que deixar claro isso, fazer as avaliações periódicas, isso é muito importante, né? Ter os acompanhamentos também é outra coisa muito importante,
Que a turma às vezes só procura, né, às vezes quando já está com um quadro instalado. E às vezes o fato da prevenção é muito importante, Lorena. A gente deixa sempre para a turma prevenir, né, é muito importante. Porque aí, por que tem pessoas, por exemplo, que, né, muda o clima, muda tudo e ela não apresenta quadro viral? Né? Então é importante para que a gente possa estar atento nisso aí. Fazer as avaliações é muito importante. Muito obrigado pela atenção, doutor Jean Rafael, nessa manhã de terça-feira, e os esclarecimentos aqui ao ouvinte do Comando 91, ouvintes e internautas também. Com certeza, um abraço para os internautas, um abraço aí para os ouvintes. Estamos sempre aí para a gente poder tentar contribuir com a turma. Aí, portanto, doutor Jean Rafael, aqui com as imagens do André Carlos.